Aleluia! Olá, meus queridos, bem-vindos ao nosso culto online. E eu estou muito empolgado hoje com aquilo que Deus vai fazer. Nós estamos começando aqui uma nova série e eu creio que vai ser uma das séries mais poderosas deste ano, porque nós vamos falar de um assunto que atinge o coração de Deus de uma forma muito tremenda, que é sobre família. E nós estamos muito empolgados, nós temos orado há algum tempo por esse tema, as nossas lives de oração, as nossas reuniões de oração da última semana e dessa semana, nós temos direcionado em orar, em bombardear os céus com esse tema, e eu creio que Deus está derramando uma bênção muito especial sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, especialmente no tempo em que nós vivemos, onde a família tem sido tremendamente assolada por conceitos malignos, por conceitos mundanos, e nós vemos o resultado que isso tem trazido na sociedade. Mas eu creio que Deus está nos chamando como luz no meio das trevas, e a nossa luz vai brilhar através das nossas famílias. Então aperte os cintos aí, nessas próximas semanas nós estaremos falando sobre esse tema, e hoje eu quero dar aqui introdução nesse assunto tão especial, e o tema para essa série que nós escolhemos é família, desde o princípio. Então, antes de continuar aqui, eu queria que nós orássemos agora, que a bênção de Deus, a graça de Deus, o poder do Espírito possa atingir cada família, cada pessoa que está nos assistindo agora. Eu quero te convidar para você fechar os teus olhos e nós invocarmos o nome do Senhor. Aleluia, Pai. Nós nos voltamos agora, Senhor, voltamos o nosso coração, a nossa atenção inteiramente, Senhor, para o Teu trono, sabendo, ó Deus, que nós podemos nos achegar com ousadia ao trono da graça, Senhor, que é o lugar onde nós recebemos misericórdia, onde nós somos fortalecidos, onde nós recebemos milagres, Pai, onde a Tua vontade se completa nas nossas vidas. E nós nos achegamos agora, Senhor, a este trono da graça, Pai, para receber aquilo que o Senhor preparou para nós. Eu abençoo agora, Senhor, cada casa, cada família, cada pessoa, Senhor, que está participando desse maravilhoso culto online. Nós queremos, ó Pai, que o Teu mover atinja cada coração. Por isso nós te invocamos o espírito de revelação sobre as nossas vidas, que os ouvidos sejam abertos, Pai, que os corações, Senhor, sejam amaciados para receber a Tua poderosa palavra. Eu oro agora no nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Eu quero dar aqui boas-vindas para as pessoas que estão se achegando à igreja, aqueles que estão assistindo pela primeira vez. Você talvez tenha recebido esse link de algum amigo, algum irmão, e você está participando desse culto. Nós estamos tão felizes de poder te receber aqui e poder compartilhar com você a unção que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Esse assunto em especial, eu sou tremendamente apaixonado, porque Deus tem me dado essa unção no meu coração, esse legado que eu tenho recebido. Nós fazemos parte de uma igreja, a Paz Church, e a Paz Church é uma igreja que preza muito por família, desde o pastor Melvin, Pastor Eibe, Pastor Paulo, Pastora Rebeca, Pastor Eibe, Pastora Andréia, são pessoas que têm vivido esses princípios que nós vamos pregar aqui. Então nós não temos só ensinamento. Como igreja, nós temos um legado que Deus tem nos dado. Eu e a minha casa servimos ao Senhor e nós estamos debaixo deste legado. Nós temos vivido coisas incríveis que Deus tem nos dado o privilégio, não por nossa causa, não pelo nosso mérito, mas porque nós temos encontrado a fonte, e a fonte é a palavra de Deus. Deus tem solução para as famílias, e pela graça e misericórdia de Deus, eu encontrei essa solução. Como família, nós temos vivido o céu na terra pela misericórdia do Senhor, e eu quero aqui com essa palavra transmitir para você não somente ensino, mas o propósito principal é transmitir para você uma unção que vai atingir a sua casa e vai levantar a sua família para brilhar nesse tempo de trevas, porque a nossa luz vai espantar as trevas no nome de Jesus. Então vamos lá, família desde o princípio. Nós vamos ler primeiro Romanos capítulo 12, versículo 2. É um texto bem conhecido e diz assim: "E não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. Nós temos lido bastante esse texto e falado muito sobre isso, sobre renovação de mente, sobre arrependimento. Mas hoje eu quero trazer o foco nessa primeira parte do versículo, essa primeira frase que Paulo diz aqui, Romanos 12:2, ele diz: não vos conformeis com este mundo. Essa palavra conformar-se, ela tem uma dupla conotação. Conformar de tomar forma, de se amoldar a algum padrão. E nesse caso, a Bíblia está dizendo, não se amoldem ao padrão do mundo. O mundo é como uma forma que vai formando as pessoas. É como uma máquina que vai formando pessoas de acordo com o formato, com o estilo de vida, com o estilo de pensamento. E a Bíblia está dizendo, não entre nesta forma. Mas também tem outra conotação, essa palavra não vos conformeis, e é uma conotação mais comum, é de ser assim realmente inconformado, no sentido de ser indignado. E nós precisamos não só não tomar a forma do mundo, mas também sermos indignados com o padrão deste mundo, porque quando nós temos revelação da palavra de Deus, nós sabemos onde esse padrão vai dar. Então tem que haver uma indignação no nosso coração. Nós não podemos simplesmente ser conformados de é assim mesmo que as coisas acontecem. Nós temos que ser indignados, inconformados, porque nós servimos um Deus e Ele é inconformado com o caminho que o homem pegou. E essa inconformidade, essa indignação tem que tomar conta do nosso coração também. Porque se nós entendermos isso, queridos, nós vamos experimentar o que o final do versículo diz, a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então existe o padrão de Deus e existe o padrão do mundo. Eu quero contar para vocês aqui uma história, na verdade, de um rio, o rio mais famoso de São Paulo, que é o Rio Tietê. Há muitos anos atrás, eu fui conhecer a nascente do Rio Tietê. Fica lá em Salesópolis, na Serra do Mar. E eu fiquei muito impressionado com o que eu vi, não sei se você sabe disso, mas isso é um dado muito histórico, muito tremendo. O Rio Tietê, ele nasce, tem o olho d'água, onde você vê a água borbulhando, e são várias nascentes que tem no alto da serra, e vai formando ali esse rio, tem algumas cachoeiras no caminho, mas o interessante é que o Rio Tietê, ele é um dos únicos, ou talvez o único rio no mundo inteiro que não corre em direção ao mar, apesar de tudo favorecer para isso, porque ele está no alto da serra e seria o caminho natural do rio correr para o mar, que esse é teoricamente o destino de todo o rio. Desaguar no mar. Porém, o Rio Tietê não vai em direção do mar, ele vai em direção oposta ao mar. E o que acontece no meio do caminho? Por causa dos grandes obstáculos que existem, a água vai contornando esses obstáculos e ela vai tomando um rumo diferente daquilo que seria o destino. E nós sabemos, nós somos aqui de São Paulo e região, nós sabemos que o Rio Tietê, infelizmente, ele é famoso por ser um rio morto, e ele foi morto por causa da poluição e especialmente por causa do esgoto. Ele virou um coletor de esgoto. Desde Guarulhos, começa a coletar esgoto, São Paulo, e passa por toda essa região oeste aqui. Quando chega em Santana de Parnaíba e Pirapora, a situação do rio fica muito complicada. É praticamente, infelizmente, ainda é assim, um esgoto a céu aberto. Um lugar que poderia ser lindo e maravilhoso, mas é um lugar muito mal cheiroso. Nós sabemos disso, todo mundo aqui de São Paulo conhece isso. Então eu quero usar aqui essa história como um paralelo, para nós entendermos o padrão de Deus. O tema que nós colocamos aqui é família desde o princípio. Se nós formos olhar o Rio Tietê, no princípio, ele nasceu limpo e nasceu com um propósito de desaguar no mar. Mas por que ele vai em sentido oposto? Por causa das barreiras que existem, as barreiras naturais, e esse rio vai contornando e ele forma um novo leito, e um leito que vai em sentido contrário. Queridos, isso é muito importante para nós. Eu quero usar isso aqui como um paralelo para ficar bem marcado no nosso coração. E nós vamos voltar aqui agora para ver o que Deus pensa a respeito da família desde o princípio. Uma vez Jesus ele foi abordado pelos fariseus
E os fariseus queriam saber um assunto muito importante a respeito de família, que era o divórcio, que já era uma discussão naquela época, e eles chegaram para Jesus perguntando a esse respeito. E eu quero que você preste muita atenção, eu não vou falar especificamente sobre divórcio, o meu assunto é família, óbvio que aborda divórcio, mas não é esse o propósito hoje. Mas nós vamos prestar muita atenção na resposta que Jesus deu aos fariseus quando eles indagaram a respeito de família. Lá em Mateus capítulo 19, você pode acompanhar, versículo 3 a 8, a Bíblia diz assim: alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando-o, perguntaram: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus juntou. Aí os fariseus perguntaram: então, eles acharam que tinham pego Jesus, eles disseram: então, por que Moisés ordenou dar carta de divórcio e repudiar a sua mulher? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a sua mulher, mas não foi assim desde o princípio. Então, olha que coisa impressionante. Esses fariseus tentando pegar Jesus aqui num laço, eles sabiam muito bem o que Moisés tinha dito, mas eles queriam saber a opinião de Jesus. E Jesus não esboçou aqui a opinião pessoal dele. Ele foi ao princípio. E eles colocaram: mas Moisés permitiu da carta de divórcio. Jesus disse: sabe por que ele permitiu? Porque uma grande barreira apareceu no meio do caminho e desviou o rio que tinha nascido com propósito lá no início, ou seja, a família tinha nascido com propósito, mas um obstáculo fez este rio fazer uma curva e se desviar em sentido oposto. E qual foi essa barreira que fez esse rio se desviar? Jesus vai e aponta para os fariseus e diz o seguinte: a dureza do seu coração é que trouxe esse desvio, mas se voltarmos ao princípio, não foi assim. Olha que coisa impressionante, Jesus voltando aqui para o princípio e ele fazendo aqui um paralelo e dizendo o seguinte: a dureza do coração foi um ponto de desvio deste rio. A família que nasceu para um propósito, ela ganhou um outro caminho por causa desse obstáculo, a dureza do coração de vocês. Agora, queridos, se nós entendermos aqui, e eu quero só fazer um parênteses aqui para dizer que essa palavra que eu estou trazendo hoje, é uma palavra introdutória para esse assunto, família desde o princípio. Nós vamos entrar especificamente nas próximas semanas no papel da mulher, o papel do homem, dos filhos, a vida de solteiro. Nós vamos falar sobre tudo isso, mas hoje eu quero dar uma introdução geral para nós entendermos a mente de Deus, o coração de Deus a respeito de família. Então, como a família ganhou um desvio, nós precisamos voltar ao princípio e entender que quando Deus formou a família, queridos, a família é o padrão de Deus para a sociedade. Olha que coisa impressionante. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Então, o que isso significa? Significa que a família se transformou numa forma que vai formatar, que vai dar forma para a sociedade. A sociedade que nós vivemos hoje, que nós conhecemos hoje, ela é fruto dessa forma chamada família. Esse foi o padrão de Deus. Então, se a sociedade está um caos, isso é só a febre que identifica uma outra infecção que aconteceu no seio da família, porque a sociedade é subproduto da família, porque Deus determinou assim.
É através da família que Deus falou, a terra vai ser cheia de filhos que vão ser gerados no seio das famílias. O padrão que está dentro de casa é o que vai moldar, é o que vai aparecer no mundo. Então o mundo, queridos, é resultado da família. Então é óbvio que se o pecado entrou na família e transtornou a forma, o resultado disso é a sociedade que nós vivemos. Por isso que nós temos que voltar desde o princípio para saber qual é o padrão de Deus, qual é o propósito de Deus. Eu quero só ler um texto para você aqui, que é um texto muito chocante, que mostra exatamente o resultado dessa deformação da família, o que isso gerou na sociedade. A palavra de Deus nos mostra em 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1, Paulo diz assim, olha que impressionante esse versículo. Ele diz, saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, uma outra versão diz, amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. São esses que se introduzem nas casas e conquistam mulheres instáveis, carregadas de pecado, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Eles estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, também esses resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé, não irão longe, porém, como num caso desses, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Esse texto é muito impressionante porque Paulo gasta aqui ele faz uma lista, ele gasta tempo para fazer uma lista de adjetivos daquilo que a sociedade seria. E Paulo está tirando o extrato daquilo que nós vivemos hoje. Uma sociedade onde os homens são amantes de si mesmos, são egoístas, são desobedientes a pais e mães, sem afeto natural, não honram a família, não honram a Deus. E aqui ele faz um paralelo exatamente com Janes e Jambres, que são dois mágicos, dois feiticeiros que resistiram a Moisés. Quando Moisés foi libertar o povo de Israel do Egito, eles resistiram fazendo a mesma coisa que Moisés estava fazendo, ou mesmo milagre, porque Moisés jogou a sua vara no chão, se transformou em cobra, eles também fizeram a mesma coisa. Ou seja, nós vivemos hoje um momento onde a própria religião se afastou do padrão de Deus, porque é conforme o coração, a dureza do coração dos homens. Pessoas que estão defendendo a si mesmos, estão defendendo o seu próprio ponto de vista, estão defendendo o seu próprio padrão, são pessoas entregues aos seus próprios desejos. Nós vemos uma sociedade assim hoje, nós vivemos nessa sociedade, uma sociedade pervertida, completamente pervertida. Agora, tristemente eu digo isso, mas qual é o berço dessas pessoas? A família. A família que Deus criou se desviou do propósito e, só relembrando, se desviou por causa da dureza do coração. O coração duro, a palavra de Deus não pode penetrar. Jesus já disse isso, que na parábola do semeador, que a semente que cai em terra rochosa, ela não penetra e ela é roubada. E é o que acontece hoje. São pessoas que muitas vezes estão até dentro das igrejas, pessoas que são até religiosos, mas a palavra de Deus não é o padrão da sua vida. O padrão é o seu desejo, é a sua vontade, é o seu propósito. Se desviaram do princípio. Então, assim como o rio Tietê, a família fez uma curva e começou a coletar todo o esgoto do inferno. Infelizmente, queridos, parece uma palavra muito negativa aqui, mas eu estou fazendo aqui um relato e uma xerox da realidade que vive o mundo. O mundo vive essa realidade. Nós precisamos entender isso e entender qual que é o propósito de Deus. É interessante, não sei se você sabe disso, mas existem duas condutas familiares tão comuns hoje
que a Bíblia mostra que, pelo padrão de Deus no Velho Testamento, era passível de pena de morte. E que duas condutas eram essas que Deus rejeitava tanto. Por exemplo, sexo fora do casamento. O que é sexo fora do casamento? O sexo foi criado por Deus com o propósito de reprodução, mas também com o propósito de expressão de amor, e o sexo ele é uma bênção dentro da aliança do casamento. Fora da aliança do casamento, o sexo é uma grande maldição. É tão grande que a Bíblia fala que o adultério era passível de apedrejamento. O sexo fora do casamento, qualquer tipo de sexo, seja o sexo de solteiro, seja o sexo com animais, seja o sexo com pessoas do mesmo sexo que têm práticas sexuais. A Bíblia fala que isso era tão abominável que merecia, na época, o apedrejamento. Só que hoje isso é o padrão do mundo. É o padrão do mundo, a pornografia entrando dentro das famílias, os homens tendo os seus casos extraconjugais, muitas vezes as mulheres também, o jovem solteiro. Hoje é tão comum você encontrar pessoas que estão morando junto, já tem sexo, tem filho, mas não tem aliança de casamento. Eu quero dizer para você, isso é desvio de rota, é maldição, segundo a palavra de Deus diz. A segunda coisa que para Deus é uma maldição e era passível de apedrejamento, o filho desonrar pai. Você sabia que a Bíblia diz isso? Que se os filhos não obedecessem e insistissem em se rebelar contra os pais, sabe qual era a pena? Eles deviam ser levados diante do sacerdote e serem apedrejados. Aí alguém pode falar, bom, pera lá, mas por que isso? Sabe, queridos, isso pode parecer que para algumas pessoas demonstra assim a intolerância de Deus. E de fato demonstra assim a intolerância de Deus, mas demonstra mais do que isso. Demonstra o amor de Deus pela família. Sabe por quê? Porque esses são pecados e outros também que deformam gerações. E como Deus estava de olho nas gerações, Deus queria eliminar essa atitude, queriam gerar uma linhagem de rebeldes, uma linhagem de promíscuos, porque a maldição ia crescendo de geração em geração. Aí alguém pode pensar, puxa, mas Jesus aboliu o apedrejamento quando levaram aquela mulher adúltera para ele, e ele não apedrejou aquela mulher, e de fato Jesus aboliu o apedrejamento porque ele levou em si mesmo a consequência desse pecado. Mas tem uma coisa muito importante para eu te dizer, o padrão de Deus não mudou. O padrão continua sendo o mesmo. Isso indica que a consequência do pecado, ela continua sendo a mesma. O que nós vemos hoje, o resultado na sociedade, é resultado disso, o resultado da rebeldia dos filhos dentro de casa, a falta de educação que os filhos têm, é resultado de não venerar, como a Bíblia fala, o leito sem mácula, os pecados sexuais, e mesmo antes do casamento, as pessoas que praticam sexo de forma agressiva a Deus. Deus levou sobre a cruz, Jesus levou sobre a cruz, sim, mas as consequências do pecado, elas continuam vivas. Por isso, queridos, que o nosso padrão é família desde o princípio. Esse é o propósito de Deus. E a palavra de Deus, eu quero dizer isso para você, a palavra de Deus, ela forma o leito pelo qual este rio vai correr e vai cumprir o propósito de Deus, porque Deus quer levantar famílias que sejam abençoadas e abençoadoras, que vão gerar uma geração, vão transferir um legado para essa geração, um legado de bênção e de santidade. Agora, qual foi, segundo o que Jesus colocou para os fariseus, qual foi o obstáculo que fez a família mudar de direção? Jesus respondeu para os fariseus, a dureza do coração de vocês fez essa curva do rio, foi por causa da dureza do coração de vocês. Eu quero que você acompanhe aqui comigo o que a palavra de Deus diz em Hebreus, capítulo 3, versos 13 a 15, diz assim: ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois se passarmos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio.
Por isso é que se diz, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião. Então, queridos, eu quero mostrar para vocês aqui, a palavra de Deus, ela tem solução para todas as coisas. Aqui é um clamor do Espírito Santo, dizendo o seguinte, não endureçam o seu coração, e ele diz aqui que o que endurece o coração do homem é o pecado, é o engano do pecado, porque o pecado, ele é um acidente na vida do cristão, mas se o cristão peca e se arrepende desse pecado, esse pecado não tem o poder de endurecer o coração dele. Ainda que, independente do pecado, existem as consequências para o pecado, existem as consequências, mas se nós nos arrependemos do pecado, se nós mudamos a nossa mente, nós tiramos a possibilidade do pecado se transformar numa rocha e transformar o nosso coração numa rocha, enganar-nos a nós mesmos. É o que acontecia com os fariseus. Os fariseus, eles eram altamente conhecedores da lei. Tudo aquilo que eles ensinavam, eles não viviam aquilo. E isso transformou o coração deles em pedra. Por isso, quando Jesus, o Messias, apareceu na cara deles, na frente deles, eles não conseguiam enxergar. E Jesus disse que para eles se cumpria exatamente o provérbio ou o texto, a profecia que Isaías tinha proferido. Isaías tinha dito, eles têm ouvidos, mas não ouvem. Eles têm olhos, mas não veem. Eles têm o coração, mas não sente, porque o coração deles está endurecido. Então, o pecado repetitivo, ele endurece o coração e desvia o homem do propósito de Deus. Então, se você, por exemplo, é solteiro e você caiu em pecado sexual, se arrependa rapidamente disso, se arrependa diante de Deus e busque ajuda, porque se você continuar na prática do pecado, o que vai acontecer? O coração vai endurecer e o propósito da sua vida vai fazer uma curva e vai acontecer exatamente como aconteceu com o Rio Tietê. Se o seu casamento... se você percebe que tem problemas no casamento, problemas de marido e mulher, problemas na educação dos filhos, não tenta buscar o padrão do mundo para justificar. É o que acontece hoje com as pessoas. Eu falei que no Velho Testamento, a Bíblia fala que um filho rebelde, ele era apedrejado, mas para não ser apedrejado, Deus ensinou o povo a disciplinar, a corrigir os filhos. Hoje nós vivemos um período na história onde o mundo estabeleceu um outro padrão, e um padrão onde os filhos são reis dentro de casa, eles determinam todas as coisas dentro de casa e os pais vivem em função disso. Então o coração vai endurecendo e vai desviando o propósito de Deus. Se há problema sexual dentro do casamento, se há problema de adultério dentro do casamento, qual a solução para isso? Arrependimento, buscar a sensibilidade do Espírito, confissão. A Bíblia fala, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Não entrar dentro do padrão do mundo e dizer, é normal isso, é normal, as pessoas dão uma escorregada aqui, é homem ou é mulher, ou seja o que for. Não tá certo, nós temos que voltar para o princípio. E caminhando aqui para o final, a minha pergunta é, mas e se o rio desviou? Porque hoje nós vivemos numa sociedade onde as pessoas estão de fato passando por tantos problemas dentro dos seus casamentos desfeitos e divórcio e tantas coisas. Eu quero dizer para você aqui, querido, tem solução e tem solução sim. E a solução não sou eu que dou, não é o meu conselho, faz isso ou faz aquilo, mas é voltarmos para o princípio. O que a palavra de Deus diz? É o arrependimento e voltar o nosso coração para a palavra. Mas a minha pergunta é, tem remédio? Tem remédio para o nó que virou a sociedade e a família hoje? Eu digo um grande sim para você. Tem remédio sim, eu vou te mostrar aqui o remédio poderoso para a família hoje. Então, em João, capítulo 19, versículo 29 a 30, aqui nós vemos os últimos momentos de Jesus vivo, ainda antes da crucificação, ele estava sendo crucificado. Nós vamos assistir aqui agora essa cena dos últimos minutos e nós vamos tirar algumas pérolas poderosas aqui. Está lá em João capítulo 19, versículo 29 a 30, diz assim: então Jesus já estava na cruz e estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam numa esponja e colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e ergueram até os lábios de Jesus.
tendo provado, Jesus disse, escute essas palavras, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Então aqui, queridos, é uma cena onde foi dado vinagre para Jesus, é bem famosa essa cena. E aí em seguida Jesus deu esse brado, está consumado, e ele morreu. O que isso significa? Tem um significado muito profundo aqui. Primeiro, o fato de ele beber vinagre mostra exatamente que ele estava bebendo a maldição, a consequência do pecado da humanidade inteira caiu sobre Cristo. Ele bebeu a maldição. Ele tomou sobre si a nossa maldição. E em seguida, ele diz essa frase, está consumado. O que significa essa frase? Vamos voltar então lá para o início. Quando Deus formou homem e mulher, Deus formou com um propósito. E o propósito de Deus foi desviado por causa da dureza do coração do homem, o pecado endureceu o coração de Adão e a família se desviou do curso que Deus tinha determinado. Nós vemos isso, a primeira família, a maldição que já apareceu logo em seguida, logo depois do pecado. A primeira coisa, a unidade familiar foi quebrada, porque Adão acusou Eva, Eva acusou a serpente, Adão deveria proteger Eva, Eva devia submeter Adão, mas ali já houve um racha por causa do pecado. Em seguida, eles geraram filhos e um filho, Abel, buscava Deus, queria Deus. O outro filho, cheio do egoísmo, cheio da inveja, porque o rio fez a curva e as maldições começaram a vir e as maldições apareceram. E o que aconteceu? Caim matou Abel. Você pode imaginar isso dentro de uma casa, dentro de uma família? Então o rio fez a curva e começou a coletar maldições e foi formando um novo padrão, que não era o padrão de Deus. Se nós olharmos no Velho Testamento, irmãos, é impressionante. Mesmo os homens mais santos, os homens de Deus, nós vemos que as famílias eram destruídas. Um deles era Davi, um homem segundo o coração de Deus. Mas olha a família de Davi, não serve de modelo para nós, não serve de modelo nem para mim, nem para você. Por quê? Porque Davi foi laçado pelo adultério, Davi foi laçado por pecados e trouxe consequências nas famílias, na família de Davi, nos filhos de Davi, um nó que aconteceu, porque o rio desviou e começou a coletar as maldições, os esgotos dessa jornada. Mas quando Jesus aqui na cruz, ele deu esse grito, Pai, está consumado. O que Jesus estava dizendo? Pai, agora nós podemos voltar ao início e o homem debaixo do sangue de Cristo, debaixo da justificação que vem de Cristo Jesus, ele pode pegar o rumo da sua palavra. Agora é possível sim os maridos amarem as esposas, assim como Cristo ama a igreja. É possível sim os filhos se submeterem aos seus pais. É possível sim as esposas se submeterem, terem a mesma missão do marido. É possível sim nós termos famílias que reflitam os céus. É possível sim nós dizermos não para o adultério. É possível sim nós dizermos não para a prostituição. É possível sim nós dizermos não para a pornografia. É possível sim os jovens se manterem puros no seu caminho até o casamento. É possível sim, porque Jesus disse, está consumado. O príncipe deste mundo já foi julgado e nós temos agora a graça que nos educa para nós cumprirmos o propósito de Deus. Então um outro leito desse rio foi estabelecido através da palavra de Deus. E nós podemos usufruir disso se nós tivermos Cristo como centro da nossa vida e o centro da nossa família, porque foi lá na cruz que Jesus levou as maldições e é lá da cruz também que vem o poder para nós subjugarmos Satanás. É lá da cruz que vem o poder para nós dizermos não para o nosso próprio ego, porque qual que é o grande problema dentro dos lares hoje, dentro das famílias hoje? Eu vou dizer para você o que é a dureza do coração. Porque nós, como homens, nós queremos buscar a nossa satisfação, nós queremos buscar o nosso desejo, nós queremos buscar a nossa vontade e nós queremos usar tudo para nos satisfazer. Isso é maligno. Quem está no centro da nossa casa tem que ser Jesus Cristo. Se Ele for o centro da nossa vida, a nossa família vai sim refletir os céus. Os filhos, se os filhos forem criados não para ser o centro da casa, mas se eles forem criados, ensinados
a amar a Deus acima de todas as coisas, a honrar os pais. Esses filhos, a Bíblia fala que eles vão ser benditos na terra, eles vão ser abençoados em tudo que fizerem. A Bíblia diz isso e eu confio na palavra de Deus. Eu quero ensinar aqui você, eu quero declarar essa unção sobre a sua vida, eu quero declarar essa unção sobre a sua casa. Você vai viver isso sim, não importa o seu passado, se agora você colocar Cristo como centro da sua vida, não tomar a decisão segundo o padrão do mundo. Segundo o padrão do mundo, se as coisas estiverem complicadas na sua casa, então vai para outra, porque você tem o direito de ser feliz. Quem está no centro? O homem, a vontade do homem. Mas se o centro for Cristo, nós vamos ver que Cristo pagou o preço por todo o pecado. E a força que nós precisamos para viver o projeto dele vem da cruz de Cristo. A cruz está no centro, porque já está consumado. Essa é a palavra de Deus para as famílias hoje. Nós precisamos assumir isso pela fé para viver esse sonho maravilhoso de Deus, que é a família desde o princípio. Então, queridos, eu quero terminar aqui esta palavra, orando por você, orando pelas famílias. E eu quero te dizer que há uma expectativa muito grande no nosso coração, porque o Espírito Santo tem falado. Eu creio, queridos, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se hoje as famílias foram deformadas pelo pecado, Deus está levantando uma geração de famílias, de homens, mulheres, de filhos, que vão honrar o nome dele e levantar uma bandeira de que é possível sim, de que está consumado. Essas famílias vão ser como ETs nessa terra, porque hoje em dia, se você decide pela santidade, se você decide por preservar o casamento, se você decide não buscar a sua própria vontade, se você diz não para a prostituição, você é um ET nessa terra, mas nós somos sim, porque nós somos peregrinos nessa terra e nós estamos aqui para mostrar um outro padrão, que é o padrão dos céus, no nome de Jesus. Então eu quero orar por você agora, eu quero te convidar a fechar os teus olhos agora. Você colocar o seu coração diante de Deus. E mais uma vez, querido, segundo o que a palavra de Deus fala agora, feche os seus olhos e veja Cristo no centro. Cristo é o centro. Ele bebeu a nossa maldição. Ele pagou o preço pelo nosso pecado, mas Ele também nos dá força para vencer toda a maldição, todo o pecado e viver o padrão que Deus estabeleceu. Então eu quero orar nesse sentido agora, que você possa ver Cristo no centro e você possa declarar Cristo como centro da tua vida, Cristo como centro da tua família, Cristo como centro do coração dos teus filhos. Você vai ensinar isso para eles, você vai viver isso na sua casa, no nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, ó Deus, porque o Senhor não ficou de braços cruzados, ó Deus, quando a humanidade, a família, Senhor, pegou essa curva, Pai, pela dureza do coração, e Senhor, foi para distante do teu plano, do teu propósito. O Senhor enviou o seu Filho, Senhor, para morrer e assumir, ó Pai, a maldição, ó Deus, que foi fruto da nossa escolha, mas Jesus bebeu a nossa maldição, Ele levou os nossos pecados na cruz, para que nós pudéssemos viver os teus planos, Pai, o plano que o Senhor tinha desde o princípio. Por isso eu quero abençoar agora, Senhor, cada pessoa, aqueles, ó Deus, que já formaram, Senhor, uma família, marido e mulher. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor seja o centro desses casamentos, Pai, que haja, Senhor, espírito de humildade, haja perdão, haja o amor que vem de Ti, Senhor, que a maldição seja quebrada no nome de Jesus, que a Tua graça seja manifestada sobre essas famílias, Senhor, que essas famílias, Senhor, sejam como árvores plantadas, Senhor, junto ao ribeiro de água, que é a Tua palavra, Senhor, que dá fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperarão. Eu quero declarar sobre esses, Pai, quero declarar sobre os filhos, Senhor, que eles sejam, Senhor, como a palmeira, Pai. A Tua palavra diz: como a palmeira florescerá o justo, plantado nos átrios do nosso Deus. Eu quero declarar essa unção, Senhor, sobre os filhos. Nós repreendemos, ó Pai, todo espírito de rebeldia, Senhor. Ó Deus, todo pecado sexual. No nome de Jesus nós repreendemos tudo aquilo, Senhor, que é o esgoto do mundo. Nós não aceitamos, Senhor, mas nós declaramos as famílias, Senhor, seguindo na direção
realização, Pai, do teu propósito, Senhor. Eu declaro isso no nome de Jesus e eu abençoo, Pai, cada casa, cada família, os jovens, ó Deus, que ainda vão formar as suas famílias, Pai, que eles possam fazê-lo, Senhor, baseados na tua palavra, Senhor, e usufruir desta bênção chamada família. Eu declaro isso no nome de Jesus, Senhor, para a tua glória, Pai. Amém, Jesus. Amém.